que é ciência aberta, quais são os seus princípios fundamentais, né? Para conversar um pouquinho sobre esse importante tema, o Mundo Acadêmico de hoje tem a felicidade de receber o professor Wesley Mendes. Professor, muito obrigado pela chance de conversar, né, um pouquinho aqui sobre ciência aberta, pela possibilidade de contar com você aqui no nosso canal. Eu que agradeço, boa tarde, espero poder contribuir de alguma maneira aí. Fique à vontade. Muito bom. Professor Wesley Mendes é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica de Pernambuco, possui aperfeiçoamento e especialização. Além disso, é mestre em Administração pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Administração pela USP. Possui 3 pós-doutorados, 2 dos quais nos Estados Unidos. Além disso, é livre docente pela Universidade de São Paulo e bolsista produtividade do CNPq. Também é pesquisador e orientador de mestrado e doutorado acadêmicos em finanças pela FGV-AESP. Atua também como docente fora do país. Foi editor-chefe entre 2018 e 2021 da Revista de Administração Contemporânea, a RAC, uma das principais revistas de administração do Brasil, da América Latina, né, liderando na RAC iniciativa pioneira de Open Science em periódicos de negócios no âmbito brasileiro. Mais uma vez, obrigado aí pela possibilidade, professor Wesley, de conversar com você. Daí começa a nossa pergunta aqui da maneira mais aberta possível. Aliás, né, você publicou recentemente, a convite da RAI, um editorial sobre ciência aberta, e nele fala como o termo já não é tão novidade em 2024, mas eu vou começar a nossa conversa aqui perguntando para uma audiência mais ampla o que é ciência aberta, né, e quais são os benefícios principais da ciência aberta para o desenvolvimento da ciência. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Vitor. Eu não vou me arriscar a colocar uma definição, um conceito, um termo, né, ainda que nós sejamos professores e isso possa ser uma coisa esperada, né? Aí eu convido aí a audiência depois a ler os editoriais, né? Não somente eu, tem outras pessoas também, outros colegas aí, felizmente aderindo a essa iniciativa, né? Mas muito mais assim, é um modo de fazer, né? É um modo de fazer ciência de maneira que a sociedade ela possa ser um copartícipe, né? Ativo nesse processo, seja lendo, consumindo conhecimento ou mesmo agindo de maneira mais envolvida na produção do conhecimento. Eu acho que aí o grande ganho vai bem na linha daquilo que a gente espera de ganho quando a gente trabalha em rede, né? Ou seja, a gente ter um espaço maior para confiar na produção científica, né? Que a gente tiver contato, e isso passa pelo princípio de que a gente não deve simplesmente confiar, né? Assim, não é uma questão de confiar nas palavras das pessoas, mas ver o que elas têm feito, né? Então, não é confie em mim, me mostre, né? Então, a ciência aberta tem essa condição de você abrir os dados que você tem utilizado, não somente para permitir que o mesmo estudo possa ser replicado ou reproduzido em outro lugar, mas que encurte o processo de pesquisa científica em outros lugares. De repente, algum pesquisador interessado no teu trabalho possa refazer ou encurtar, ou pessoa que não tem acesso àquele aparato em termos de coleta de dados que possa utilizar, códigos de análise você possa compartilhar. Então, não há espaço para surpresas, não há espaço para segredo, não há espaço para dado secreto. Uhum. Né? Então, eu acho que é um desconforto grande, expressivo, a gente pegar um trabalho e não ter como replicá-lo. Como é que essa pessoa fez isso? Né? Então a pergunta é essa: como é que esse trabalho foi construído? A ciência aberta, em resumo, ela responde isso. Né? Você tem acesso aos dados, tem acesso ao código de análise, você pode replicar, tem acesso aos pareceres, o diálogo, né, entre autores e revisores, né? E tem outras formas, outras expressões de ciência aberta, como acesso aberto, que no Brasil não é novidade, né? Pelo menos na nossa área de business não é novidade nenhuma, né? E tem até mesmo a questão da educação aberta, né? Então tem uma modalidade de artigos que sejam dirigidos a capilarizar e acelerar o processo de aprendizagem, especialmente em método. Então, ciência aberta envolve um caldo de coisas aí, de iniciativas que tem por caráter, no final, envolver a sociedade. Muito bom. Você podia explicar um pouquinho para a gente essa educação aberta, Wesley? Qual é o princípio fundamental? O que pensa? Qual que é a ideia fundamental dessa educação aberta? A gente sabe que muitas vezes não somente uma pessoa, vamos dizer assim, que seja um outsider da comunidade científica, mas até mesmo na comunidade científica, né, você percebe às vezes que
há uma vontade da pessoa ter um domínio mínimo de um conteúdo, de um método, de uma teoria, e isso fica, ou ficava, restrito aos muros da comunidade, de certas escolas, ou mesmo na sala de um certo professor ou uma professora. Né? Então, a educação aberta abre espaço para que o conhecimento ele seja permeado ou permeável por pessoas também, para além de você ter que frequentar uma sala de aula, ou ter que frequentar a aula de um certo professor. Então, existem, por exemplo, os que a gente costuma ouvir falar de artigos tutoriais, né? Então, um método, imagina o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, você tem há uma concentração no Sudeste, no Sul, e às vezes em algumas ilhas no Nordeste, para alguns tipos alguns conteúdos de conhecimento. E as áreas mais afastadas, muitas vezes, têm a dificuldade, pelo custo de você ter que deslocar para ir até aquele lugar. Então, com o advento aí, com o crescimento das ferramentas de tecnologia, você tem condição de abrir espaço para que pessoas distantes, ou em lugares mais distantes, ou mesmo assim, vizinho a você possa ter acesso a isso. Então, os artigos tutoriais são uma forma de fazer isso. Então, por exemplo, se alguém domina um método que é emergente, que é novo, alguém trouxe de fora algum tipo de conhecimento novo, você possa produzir um artigo focado no método, não focado no problema de pesquisa em si, mas no método. Então, a pessoa interessada, aquela série de pessoas interessadas em explorar, utilizar de maneira prática, né, determinado método, possa ter num artigo ou boa parte da carga de conhecimento necessária para fazer uso desse método. Então, vai desde a revisão da teoria ao redor daquele método, passando por uma espécie de experimento prático minimamente completo, utilizando aquele determinado método. Então, isso a gente entende que a qualidade da pesquisa científica, pelo menos em business, né, em administração, nas áreas de business, assim, a qualidade da produção científica ela depende muito da qualidade do método que é empregado, né, da capacidade de escolher certo procedimento e, efetivamente, ao escolher, utilizá-lo de maneira apropriada. Isso é muito dependente de uma relação, de um papel muito ativo de um orientador, de uma escola, que eu digo de maneira mais ampla, uma quantidade de pessoas que possam dar suporte. Ciência aberta abranda essa dependência de você ter que acessar um centro de pesquisa, acessar uma pessoa diretamente, você possa ter algum tipo de autonomia nessa caminhada, nesse aprendizado. Muito bom. Wesley, qual que é a sua opinião em relação aos servidores pré-prints, né, e a sua visão enquanto editor de uma revista, né, tende a valorizar esses servidores? Qual que é o caminho desses servidores aí para o futuro próximo? Aí? Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso passa aí por uma excelente questão, né? Isso passa por, assim como as demais questões de ciência aberta, passa por uma questão de aculturamento, né, da nossa comunidade. Então, os pré-prints não são novidade, né, não são novidade. Eles têm alcançado mais espaço no processo de publicação científica, né, mas tem vários conhecidos, SSRN, por exemplo, né, o SSRN, aí, bem conhecido, né, na área de business. Então, tem uma questão, acho que tem um papel múltiplo, né? Primeiro, antecipar o acesso ao conhecimento, né? E aí o que esses pré-prints publicam acaba sendo algo que ainda não passou de maneira mais aprofundada pelo crivo dos pares, pelo julgamento dos pares, mas de toda maneira antecipa e encurta essa emergência, né? Você vê na época da pandemia, isso teve um papel muito importante. De um lado, tem um trade-off aí, né? De um lado, você antecipa, do outro lado, tem que ter um certo grau de ceticismo adicional para saber em que estudo você vai dar um pouco mais de crédito, né? Então, tem um lado que é de antecipar o acesso ao conhecimento. Do outro lado, eu acho que é um papel que eu, pessoalmente, acho que é mais importante, é você ter condição de evitar ou inibir estudos que sejam hipotetizados depois do resultado conhecido, né? Tem, assim, a pessoa faz um pré-print, ou um pré-registro, na verdade, né? Um pré-registro, as plataformas de pré-registro, né? Que tem uma ligação forte com o pré-print, né? O pré-registro você vai cadastrar o protocolo do que vai ser desenvolvido, né? Então as pessoas têm acesso a isso.
né? Tá. E, uma vez a pesquisa realizada, o working paper pronto, possa ser capitalizado por preprint. Então, tem várias revistas que já aceitam, né, o pré-print, então não é porque está no pré-print que eu vou deixar de avaliar, né? Então tem um procedimento, acho que no resumo da coisa, tem o ganho maior, é que permite acesso antecipado à pesquisa que está por vir aí. Isso no âmbito internacional talvez está mais consolidado, né, Wesley? No nacional você vê isso com bons olhos, tem crescido, qual que é a sua visão em relação aos periódicos nacionais e a adoção do pré-print de modo geral? Aí que tá, eu acho que, de novo, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, em dois níveis, né? No nível do campo de conhecimento, né? Então, que funciona muito bem na física, na medicina, na psicologia, na enfermagem, nas engenharias, tem uma outra dinâmica nas áreas mais de humanas, né? Então, eu entendo que para cada, eu acho que tem aí um combinado aí entre uma interação entre ser de certo campo de conhecimento e no nível fora e aqui dentro. E mesmo aqui dentro, eu diria assim, a gente tem visto uma fuga, vamos dizer assim, de vários bons artigos que outrora eram publicados no Brasil e indo lá para fora, né? Então, separar o que é aqui e o que não é aqui, eu acho que já começa a ficar um pouco mais difícil do que lá atrás, né? As fronteiras dos geográficas, né? Dos periódicos, se você for observar os últimos 20 anos, elas ficaram esmaecidas, né? Então, tanto brasileiros têm publicado cada vez mais lá fora, quanto algumas revistas brasileiras têm atraído publicação de fora. Eu acho que no líquido, a gente pode ter esperado esse movimento aí nos próximos, sei lá, 5 anos, o desaparecimento de algumas revistas. Tem uns que são inviáveis. A gente sempre se pergunta, né? Então, por que tanta revista no Brasil? Então, e algumas têm, assim, uns trabalhos que talvez até a própria vocação editorial da revista possa ser reorientada, né? Então, a revista possa se dedicar, por exemplo, a publicar artigos de iniciação científica ou de indivíduos que estão no começo do processo de aprendizagem de pesquisa científica, né? Então, há aí esse movimento. Então, portanto, em resumo, eu diria, é difícil a gente falar aqui e lá fora. Eu acho que a coisa caminha muito mais para ser publicação científica mesmo, né? Até porque boa parte das revistas editadas no Brasil, preciso falar assim, tá? Elas têm publicado também em inglês, então as revistas estão bilíngues no Brasil. Então você tem gente daqui mandando lá fora e gente lá de fora mandando para cá. Eu acho que a fronteira está muito mais no campo de conhecimento do que propriamente ser ou não ser revista editada no Brasil. Até porque, como eu disse mais uma vez e finalmente, várias revistas que são de menor porte, ou elas se reorientam enquanto um nicho dedicado, ou necessariamente vão desaparecer, porque tudo isso custa dinheiro, né, e custa recurso, custa assim, hora das pessoas, né? Um recurso muito raro, que é a pessoa que faz a avaliação dos trabalhos, está cada dia mais, assim, vamos dizer, assoberbado de trabalho, e fica um recurso que você precisa valorizar e usar com um pouco mais de parcimônia. Muito bom, muito bom. Se eu estiver incorreto, você me corrija aqui dos princípios fundamentais, né? Eu acho que o principal seria a avaliação de pares aberto, não é isso, Wesley? E também essa questão de dados e materiais abertos. Você gostaria de acrescentar alguns outros aspectos fundamentais que caracterizam, de fato, uma boa ciência aberta? Conforme aí a área de conhecimento, né? Eu acho que a questão do código aberto é muito importante, né? Você tem aí, claro, eu diria, primeiro, dados abertos, tá? Segundo, código aberto. Dado, código aberto. O que é esse código aberto? Código aberto significa, por exemplo, se você fez uso de um software para fazer análise de dados, então, várias revistas hoje em dia, mesmo na nossa área de business, elas exigem que você, na submissão, entregue o artigo, a redação, evidentemente, junto o banco de dados e o código. Significa o seguinte, se eu pegar o código é a receita de bolo, né? Vamos dizer assim, o algoritmo. Se eu pegar aquele código em certa linguagem de programação e aplicar sobre os dados, eu preciso enxergar que ele está reportado no artigo. Okay. Isso porque há notícias aí, inclusive de trabalhos publicados por brasileiros, né, de falsificação de resultado. Né? O erro pode acontecer.
todo mundo está sujeito a erro, né? Erro de digitação, ou até mesmo que a revista possa ter errado. Você entrega o trabalho de uma forma, e no processo de edição, alguma coisa saiu com typos, ou lá com registração, e tudo mais. Isso pode acontecer. Agora, o que se tenta coibir é a intencional fraude autoral, né? Você fazer um trabalho com fraude com a intenção de se beneficiar. Imagine que se você tiver a condição de provar ou de evidenciar para a comunidade uma certa descoberta científica, você tem uma projeção na carreira. Uhum. Isso significa um conflito de interesse espetacular, né? Então, a quem serve um trabalho, uma publicação bem feita? Serve ao autor, evidentemente, né? Serve à escola na qual ele está vinculado, serve à sociedade. Mas essa sequência nem sempre é atendida. Muitas vezes, algumas pessoas podem entender que a publicação é para ela. Então, ela retém os dados para ela, o código para ela, ela cerca aquele acervo como se fosse uma joia rara que somente a ela pertence. Então, a ciência aberta, basicamente, põe esse acervo para fora, primeiro com a intenção de inibir a fraude, segundo, dá às pessoas acesso a isso. Aí você tem, por exemplo, um efeito nocivo consequente disso que o pessoal chama de salami science, né? O sujeito faz uma coleta de dados, sei lá, histórica lá, em algum momento do tempo que ele fez, grande, e dali todo ano ele tira um pedaço, uma fatia. Isso não é desejável, né? Então você precisa, publicou, então em resumo dados abertos, ciência aberta, passa a ser em algum momento um pleonasmo, né? Então se é ciência, tem que ser replicável, tem que ser falseável, e para ser falseável, eu tenho que ter acesso aos dados. Então tem gente por aí que publica trabalho com base em dados que somente ele tem. Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não consigo, eu como sociedade, né? Como é que eu vou acreditar num negócio que somente essa pessoa tem acesso a esses dados? Eu não consigo testar o que ele fez. Né? Isso, inclusive, aqui vou pegar a carona, vou citar a fonte, o professor George Darmenton Cavalcante, um colega, um amigo lá de Recife, da área de tecnologia. A gente fez um evento recente aí para a Ampad, e ele trouxe uma informação que eu não conhecia, assim, trouxe um pensamento, uma reflexão que eu não tinha atentado para isso, né? A questão da ciência aberta, como é que a ciência tem sido feita na área de tecnologia. Então, para treinar o código, por exemplo, você perguntou de código, né? Aberto. Então, para treinar o modelo do ChatGPT, que muita gente conhece já, né? Foram gastos aí mais de 60 milhões de dólares para treinar o modelo, né? Quer dizer, para ajustar o algoritmo. Então, como é que eu vou fazer alguma coisa em nível de pesquisa em tecnologia com um volume de investimento desse tipo? Eu tenho que confiar no que essa pessoa disser. Então, boa parte das publicações científicas na área de tecnologia são feitas pelas pessoas das empresas de tecnologia, pelas Big Tech. Então, se eu sou um indivíduo, sociedade comum, eu não tenho condições financeiras de tentar checar se aquilo está correto, ou se algo foi feito em conformidade com princípios éticos, não tem como. Então, ciência aberta colabora para você abrandar esse distanciamento, né? Então, você vê que são várias fontes de distanciamento, seja por questões financeiras, seja por questão de acesso a dados que somente você tem. Imagina a pessoa que trabalha uma certa repartição pública, que lá estão os dados a respeito de um certo problema. E uma pessoa comum não tem acesso àquela informação, àquele dado. Aqueles servidores públicos têm acesso àquela informação e podem ter, no acesso a esses dados, um diferencial competitivo. Então, se eu sou interessado naquele tema, duas coisas vão acontecer. Primeiro, eu não posso pesquisar aquele tema porque eu não tenho acesso àqueles dados. Segundo, eu tenho que confiar no que aquela pessoa disser. Eu, editor de revista, eu, avaliador de artigo, eu, leitor, né? E eu, sociedade. Então, isso não é desejável. Então, dados secretos, para publicação científica, pelo menos, não serve. Não serve. Não serve. Porque imagine aí, na época da pandemia, eu dizer que fiz um experimento em algum lugar e o resultado foi esse e confie em mim. Como é que eu vou confiar? Não tem como. Você estava respondendo, acabei te cortando, né, dos princípios fundamentais, você falou do dado aberto, do código aberto, ia mencionar outros materiais abertos, né, os protocolos, né? Então, por exemplo, na nossa área, os questionários, né? Como é que esse dado foi coletado? Né? Questionário, que a gente chama de materiais, né? Questionários e semelhantes, né?
Sim. protocolos, anotações, procedimentos, né? Então, dado código, procedimento, a educação aberta, que a gente falou anteriormente, são os artigos que dão acesso, né, a tudo isso. O acesso aberto, que no Brasil não é novidade mais nenhuma, mas lá fora a revista tem que pagar aí pelo menos $35 para poder acessar um artigo, né? E tem outras formas aí emergentes, mas principalmente são essas aí. Quem que é crítico à ciência aberta de modo geral, argumenta o quê, hein, Wesley? Por que que ainda, assim, está ganhando espaço, é de fato um conceito de 91, né, se eu não me engano, né? Mas quem é crítico à ciência aberta defende por quê? Qual que é a crítica em relação a essa perspectiva? Olha, isso é uma coisa que, sei lá, a gente fora da comunicação aberta assim na internet, eu posso até te dar mais opiniões, tá? Mas eu acho assim que eu acho que para usar a palavra da moda aí, né? Eu acho que falta um pouco de letramento. Tanto é que eu fiz o editorial para a RAI também sobre isso, né? O que as pessoas precisam saber sobre isso. Mas o que eu percebo muitas vezes é uma falta de, não vou dizer sensibilidade, mas uma falta de identificação com a contribuição, até onde aquele artigo pode ir. Eu já li em algum lugar, não é ideia minha, mas já li em algum lugar que, se você for egoísta, se você for um selfish, você precisa abrir os dados, porque o trabalho vai ser mais citado. Né? Olha O só, trabalho vai ser mais... A vida média do artigo é maior com a ciência aberta. Né? Agora, do outro lado, o que é que eu tenho visto? Algumas pessoas perguntarem para mim, inclusive, algumas vezes, o que é que eu vou ganhar com isso? Ora, mas quem tem que ganhar com o artigo não é você. Especialmente quando ele é financiado com dinheiro público. Né? Uhum. No Brasil é muito frequente isso. Então, a sociedade quer saber o que você fez. Né? Então, muitas vezes o colega pesquisador, a pesquisadora, tem uma certa dissonância cognitiva em saber qual a finalidade da pesquisa científica. A pesquisa não é para você se perpetuar num cargo ou ser promovido. A pesquisa é para a sociedade. Tanto é que eu fiz até um outro editorial em outra época aí, chamei até de Meus Dados, Minha Vida. Né? O sujeito faz a pesquisa, os dados são dele, tem um carinho especial pelos dados. Os dados são do mundo. Né? Os dados são da sociedade. Não pertencem a você. Uma vez que você decida usar dinheiro público, coletar os dados, fazer a pesquisa e publicar o resultado dessa pesquisa, necessariamente os dados têm que estar públicos. E não sou eu que estou falando agora, não. Veja que eu tenho perseguido isso aí, eu não inventei nada, eu ouvi falar disso lá em 2017, estava no Texas, ouvi falar disso aí, coisa muito interessante. Logo na sequência, eu fui para a RAC e tentei, já no primeiro editorial, escrevi isso. Só duas coisas que coloquei lá. Estou começando hoje, 2018, e sai 2021. Não vou ficar me perpetuando aqui. Né? E a minha intenção aqui, meus fingerprints, como diz a história, vai ter uma palavra só, que é transparência. E a transparência passa por dados abertos. Então, eu entendo que há um conjunto de pessoas cada vez menor, que acho que acaba ficando sem espaço, sem argumento, como você perguntou aí, você deve ter suas convicções a respeito. Então, não tem muito porquê não abrir. Uhum. Né? Então, felizmente, de um tempo para cá, de 2 anos para cá, depois da pandemia, a pandemia deixou esse legado. Uhum. Né? A Unesco já tem se manifestado de maneira formal, publicou. Aí, quem quiser ler os editoriais, se puder depois deixar o link no vídeo editado para o pessoal acessar os editoriais, é importante isso aí, né? Então, a Unesco publicou faz 1 ano e pouco, aí depois da pandemia, evidentemente, aconselhamentos para os programas de pós-graduação. Né? Como é que os programas de pós-graduação, as teses de doutorado, as de mestrado, têm obrigação de olhar para isso. Claro, não vai se colocar dados abertos na tese, porque ainda a pessoa vai publicar os trabalhos. Né? Mas o mínimo pode ser publicado e deve. Por exemplo, o algoritmo, o código de análise. Se eu estiver interessado em fazer uma certa análise, eu tenho condição de replicar um trabalho. E quando um dia sair o artigo, seja com dados abertos, salvo em exceções. E aí, para voltar à tua pergunta, por que certas pessoas defendem não abrir os dados, não abrir o processo de pesquisa? Algumas vezes as pessoas, de maneira até um pouco naiva, tentam utilizar a exceção como regra, como meio de justificativa para não publicar. Por exemplo, se eu estiver pesquisando crime organizado, como é que eu vou abrir os dados? Isso não é a regra. Isso é um caso extremo. Né? Então, nesse caso, você vai colocar uma notinha explicativa lá no artigo dizendo, olha,
esse trabalho foi produzido dessa forma e tal. Então, por esse motivo justificado, não tem como ficar com os dados abertos, porque em defesa da fonte e da própria segurança do autor, né? Sim, sim. A menos que você queira publicar artigo como autor anônimo. Pode ser também outro caminho. Você pode fazer o contrário. Você pode abrir os dados e omitir o seu nome. Você tem esse espaço. Se você estiver preocupado, de fato, com o problema, que é restrito, vamos dizer assim, é sensível, né? Sim, faz como se fez aí numa época do Brasil, cartas chilenas, né? Você publica o conteúdo de maneira simbólica sem autor. Pode ser também. Mas, no mínimo, você vai ter condição de publicar e dizer por que não abriu os dados. Né? Muito bom. Agora, só que a maioria esmagadora tem condição de abrir. Estou usando dados proprietários. Tem um certo provedor de dados internacional que não me permite abrir dados que ele produziu. Não tem problema. Você identifica a fonte, que é aqueles dados proprietários, e o algoritmo de coleta você divulga. Está disponível na internet. Eu pego o algoritmo, jogo na base de dados lá, conecto, jogo no bom sentido, né? Conecto na base de dados, e aí eu faço aquele algoritmo rodar, ele vai me entregar uma base de dados idêntica àquela que foi usada lá atrás. Então, tem formas de fazer. É somente ter, vamos dizer assim, a boa vontade de ser maduro do ponto de vista e honesto do ponto de vista intelectual. É uma questão de honestidade. Em resumo, dados abertos é uma questão de honestidade com a sociedade. Seja porque você deu o retorno para ela, seja porque você permite que as pessoas entrem nesse mundo. Né? Você democratiza o sentido nesse sentido, o conhecimento nesse sentido. Você permite que as pessoas possam viajar, trilhar o caminho que você trilhou. Você vai deixar um mapa das coisas que você acabou de fazer. Esse é o ponto. Wesley, você é um dos pioneiros em defesa da ciência aberta no Brasil, na área de negócios, certamente, né? Agora, quem que está à frente, quais instituições estão à frente aqui no Brasil em defesa da ciência aberta, no mundo também? Quem quiser obter mais informações, por exemplo, onde obter, onde buscar essas informações sobre a ciência aberta? Tá. Aproveitar o espaço aí, parabéns pela iniciativa, Vitor. Não somente ciência aberta, né, mas tudo aquilo que permeia a questão da qualidade do processo editorial, né? Então, tem duas instituições, são muito interessantes, o CSE, que é o Council of Science Editors, né? É uma instituição muito interessante, tive a chance, graças à Amparo, me permitiu fazer isso. Em 2019, houve um encontro lá em Ohio, em Columbus, onde se discutiu em profundidade com pessoas de várias áreas, né? Da física até as engenharias, o processo de ciência aberta. Né? Então, o CCE seria o primeiro. O segundo, o COP, que é o Conselho de Ética na Pesquisa, aí, que, vamos dizer assim, que recomenda boas práticas de ética na pesquisa, né? Ética no processo editorial. Então, essas duas entidades, principalmente lá atrás, são pioneiras. E a reboque disso aí vem uma série de coisas. Né? A própria Unesco, né, tem buscado se conectar a isso aí, e aí isso se espalhou, se ganhou uma capilaridade muito grande. Então, CSE lá atrás, COP praticamente junto, em nível internacional. No Brasil, tanto o CNPq quanto a CAPES, e principalmente o Cielo, aqui, por iniciativa da FAPESP, tem encampado isso aí. Então, as revistas no Brasil, indexadas no Cielo, já tem uns 3 anos já, pelo menos, são basicamente conclamadas a aderir e praticar ciência aberta. Então, é isso. E tem aí a ABEC, né, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos, né, que sempre traz alguém de fora, é um fórum bem interessante. Então, acho que, se alguém estiver interessado, a minha sugestão é procurar esses hubs aí, né, esses 4, 2 lá fora e 2 aqui dentro. Lá fora, o CSE e o COP, aqui, CNPq, CAPES e FAPESP, particularmente o Cielo, no nível de informação sobre ciência aberta. E, mais uma vez, cada campo de conhecimento está mais ou menos amadurecido, tem maior ou menor restrição, ou resistência, vamos dizer assim, a esse progresso. É evidente que algumas áreas de conhecimento, alguns colegas que percebem, não que sejam, mas que acham, né, percebem que são mais dependentes de dados ou da posse desses dados, têm sido mais resistentes. Né? Então, isso aí varia de pessoa para pessoa, de revista para revista. Então, eu tive a chance lá atrás, a Ampária, que eu agradeço aqui tardiamente, né, em 2018, deu espaço irrestrito para fazer isso, né, e foi uma transformação, foi um choque, assim,
bem grande. Confesso que tive que comprar alguns conflitos, né? Mas, no fim da conta, olhando para o objetivo, eu achei que valesse a pena e, felizmente, encontrei pessoas que não discordaram de mim, e hoje aí a revista vai agora para... Já passou um termo depois daquela minha experiência, agora está com a professora Paula Quimenez, também acho que vai dar continuidade. A RAI está começando o trabalho agora. Eu acho que outras revistas, a RBGN, outra revista da nossa área, já tem trabalhado assim. Eu acho que, com o tempo, a gente logo vai ter uma massa de dados muito interessante. Uma coisa muito legal, Vitor, que vai acabar acontecendo, acho que já está acontecendo, mas eu acho que na hora que as pessoas descobrirem isso, pode ser uma coisa interessante, que é as revistas desempenhando o papel para além de difusor de artigo, mas também de dados. Sim. Né? Então, você tem aí uma explosão dos programas profissionais do Brasil, tanto mestrado quanto doutorado também agora, na área de administração. E uma coisa que um indivíduo que faz esse tipo de curso é que ele tem uma vida profissional ativa, né? Isso traz um tipo de restrição em termos de tempo para poder fazer coleta de dados. Né? Então, as pessoas podem se utilizar desses dados já coletados para fazer sua pesquisa. Não é porque você está utilizando um dado que outras pessoas utilizaram, você tem que fazer a mesmíssima pesquisa. Sim. Especialmente no mestrado, você pode replicar o paper da pessoa, ou a pesquisa dela, usando outro método, né? Ou mesmo combinar métodos, né? Combinar bancos de dados. Então, isso é uma questão de maturidade da comunidade científica brasileira. Então, tem tudo que ganhar. Aliás, se eu não estiver errado, você me corrija, se eu não me engano, você, enquanto editor-chefe da RAC, lançou uma edição especial de replicabilidade de estudos ou de novas interpretações. Foi. E confesso que a expectativa era baixa, né? Era muito mais para, assim, vamos dizer, dar um choque de demanda nas pessoas. Só, vamos lá, vamos fazer, vamos se posicionar que é possível fazer, vamos chamar a atenção para isso, não espero que aconteça nada agora, mas ali é a tal da semente tamareira, né? Que planta, mas a sombra, somente outra pessoa vai ter condição de acessar, né? Não é para mim não, isso é para as pessoas do futuro. Muito bom. Eu vou tomar a liberdade, Wesley, de compartilhar aqui no link da descrição desse vídeo todos os sites que você mencionou, tanto internacionais quanto nacionais, também da Associação Brasileira de Editores Científicos e também de alguns dos seus editoriais em que você defende essa perspectiva da ciência aberta. Já tomei bastante seu tempo, finalizo aqui a nossa conversa com a última pergunta, se me permite, né? Quais são os próximos passos aí da ciência aberta no Brasil? O que a gente precisa caminhar aí nos próximos anos? Eu acho que aí tem 3 esferas, né, de providências. Primeiro, a gente tem um sistema de publicação que é muito dependente de agências públicas, né, particularmente CNPq, CAPES, e as FAPES, né, as estaduais, aí no caso São Paulo, a FAPESP, né, vamos dizer assim, de ditar, né, esse processo. Se a gente não tiver um apoio, não é um apoio, mas um sinal muito objetivo dos órgãos de gestão e de apoio financeiro para a pesquisa, a coisa demora. Né, porque cai no campo da voluntariedade, isso nem sempre funciona tão rápido quanto deveria. Então, se a regulação do aparelho educacional sinalizar e objetivar isso nas políticas, assim como a Unesco já o fez, né, recomendando e tudo mais, se isso refletir na nossa regulação, a coisa anda rápido. A primeira esfera seria a de nível governo. A segunda, nível programa da própria comunidade, né? Os programas de pós-graduação, juntamente com as revistas, né? E isso ganhar, vamos dizer assim, ritmo de dia a dia. Isso é uma coisa tão natural quanto. Né? Okay. Eu terceiro para as pessoas. Né? Então, esses 3 estão conectados, são elos de uma corrente. Então, se um ou outro não quiser, a coisa não anda, né? Eu imagino que nas revistas a coisa está bem comportada, assim como entre os autores. É natural que exista um ou outro autor que seja um pouco mais resistente, mas quando os benefícios começarem a aparecer, fica impraticável você não aceitá-lo. Né? Então, a altura está bem encaminhada, acho que é só deixar a coisa se resolver por ela mesma, né? A coisa vai caminhar de maneira natural, pela renovação dos quadros, isso é normal, né? A revista indo bem, aí precisa muito mais esses 2 níveis, né? Nível de regulação dos governos, e digo federal e estadual, né? E aí os programas de pós-graduação serem sensíveis ao que lá fora está sendo dito, especialmente aqueles que estão mais vocacionados para um laço internacional, né? Olhar para o Unesco e tudo mais. Pense assim, se eu não fizer isso, lá fora meu espaço é menor. Até porque tem revista que não vai aceitar a tua submissão se você já não estiver organizado dessa forma. E fazer isso, depois que a pesquisa foi executada, fica mais difícil.
Ou você faz desde o começo, ou você vai fazer de maneira paliativa no meio para o final. Né? Que entra naquela definição de pré-registro que você falou. Uma coisa é o pré-registro, outra coisa é o pré-print. Pré-print, é isso aí. Tá tudo muito, vamos dizer assim, ligado uma coisa na outra. Né? É isso aí. Wesley, eu não tenho palavras para agradecer a sua atenção. Se a gente pudesse conversar, ficaria umas 2 horas, mas eu pedi meia hora antes da conversa, né? Então, eu te agradeço demais aí pela sua disponibilidade, por essa aula que você deu para a gente de ciência aberta. Eu que agradeço o convite, Vitor, e torço que o seu canal consiga tá prestando serviço, até onde eu sei, gratuito. O teu canal é um exemplo de ciência aberta. Se eu pudesse listar no teu, falei que a lista ali é ampla, né? Você pode até escrever depois em algum lugar aí que o canal que você está mantendo aí está de parabéns, é uma iniciativa de ciência aberta. Desejo sorte e sucesso para o teu canal, enfim, e conclamo aí os colegas, a comunidade, pelo menos na área de negócios aí, a gente aderir, e você pode depois, eu torço para depois que comece a aparecer pesquisa científica sobre a própria ciência aberta, ou seja, o custo médio de produção de um artigo, o tempo de produção de um artigo, tudo isso deve estar começando a dar resultado agora, começando a responder o quanto essa prática, que alguém pode perguntar, né? E daí? Estão fazendo, mas quais são os benefícios? E aí eu torço muito que algum beneficiado apareça no teu canal para dizer, olha, se não fosse a tal revista, tal autor que tivesse aberto esse banco de dados, aquele código, minha tese não teria saído. Essas histórias de sucesso vão começar a aparecer. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agradeço a gentileza aí da sua participação. Se você, assim como eu, também gostou demais dessa conversa, eu peço a gentileza para você dar o like aqui nesse vídeo, isso ajuda no desenvolvimento do canal. Ao mesmo tempo, eu peço para você compartilhar essa conversa aqui com outros professores, pesquisadores, alunos, para conhecer e entender um pouquinho mais sobre esse movimento já bastante ativo no Brasil e no mundo. Ao mesmo tempo, eu peço a gentileza para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter assistido. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.